E quais são os idiomas que hoje a KNN oferta, né? Para os seus alunos? Além do inglês, que é o carro-chefe, tem outros idiomas também, né? Sim, a gente oferece hoje o espanhol, o alemão, o francês e o italiano. Né? O italiano lançou faz um ano? Um ano e meio, 2. Um ano e meio, né? Então, são vários idiomas aí, a gente não fica só no inglês. Por mais que o inglês ele não seja a língua mais falada, mas é a língua mundialmente conhecida. Sim, né? Então, exato. o nosso carro-chefe é o inglês e o espanhol também, né, Ana? Se for falar, na verdade, por hablantes, né, no caso, falantes, nativos, o espanhol até ganha do inglês, né? Tem mais hispanohablantes do que falantes da língua inglesa, nativos, né? Mas é aquilo que a Elaine falou, independente do idioma nativo ser falado, né, por quantidade de pessoas, o inglês, ele é uma língua que você se comunica em qualquer lugar. Ele é a segunda língua de muitos lugares. Exato, exato. Não a segunda língua oficial, mas a segunda é a língua dos negócios, né? É o idioma dos negócios, é o idioma da tecnologia, é o idioma de muitas músicas. A gente acaba, principalmente nós no Brasil, a gente acaba sendo muito influenciado por essa cultura americana, né, no geral. Então, a gente importa muita coisa de lá, a gente importa muito filme. Quem nunca pensou em viajar para os Estados Unidos? Eu acho que todo brasileiro já teve esse sonho. Disney, né? Ir pra Disney, né? Ah, quero ir pra Orlando. Acho que tem mais brasileiro em Orlando que americano. Então, é uma realidade que todo mundo pensa, né? E a gente oferece todos esses idiomas. Eu sou suspeita pra falar, porque eu puxo muito sardinha pro espanhol. Mas o inglês, com certeza, é um idioma aí hoje que é mais importante mundialmente falando. Muito bem. E se alguém perguntar pra vocês por que aprender aqui na KNN e não em outro lugar? O que vocês diriam pra essas pessoas? Ah, porque a KNN é isso. Ela te dá isso. Diferencial nosso, né? É, o diferencial da KNN. Cara, são vários, na verdade, né, Elaine? Para todas as idades. Eu acredito que o maior diferencial que a gente tem da KNN é a metodologia, né? Que é focada na conversação. Quando você quer aprender um idioma, você quer se comunicar, né? Não você quer aprender a ler, tudo bem. As competências, elas vêm juntas. Mas um idioma é para ser falado, para se comunicar, né, Ana? Exatamente. Então, assim, eu acho que a metodologia, né, o que mais? Cara, tem muitas coisas. Ó, eu vou dar alguns exemplos e até citar isso da Elaine da metodologia, que também acho que é o maior diferencial. Mas, por exemplo, falando da metodologia, a metodologia da KNN é uma metodologia desenvolvida especialmente para quem fala português. Então, ela é uma metodologia para nós, brasileiros, né? Ela é feita para nós, brasileiros, de brasileiro para brasileiro. O que isso significa aí? Em termos técnicos, não em termos técnicos, mas práticos do dia a dia na aula. Quando a gente vai aprender algum idioma, qualquer idioma, no geral, no Brasil ou no mundo, a gente tem muitas metodologias internacionais. O que são essas metodologias? São países que falam nativamente o inglês e que criam essas metodologias para disseminar esse idioma no resto do mundo. Então, você vê muito, por exemplo, metodologias que puxam para o lado de Cambridge, que tem um método específico de alguma universidade, ou americana, ou britânica, que trabalha com o idioma. Isso é ótimo. Não estou falando que não é um curso bom. Pelo contrário. Concordo que é um curso bacana. Mas ele é um curso que ele não é específico para quem fala português, para quem é brasileiro. Por quê? Vou te explicar. Nós temos diferentes maneiras de aprender um idioma, né? Diferentes formas pelo mundo todo. Então, nós somos culturas muito distintas. O brasileiro mesmo, ele tem uma cultura própria, a gente sabe disso. Quando a gente começa a comparar com um gringo, ou quando um gringo chega no Brasil, a gente começa a ter esse choque cultural. E não só do cotidiano, mas do próprio idioma. Então, por exemplo, o brasileiro, ele aprende de uma maneira. O chinês vai aprender de outra maneira. O japonês vai aprender de outra maneira. Por quê? Porque ele nativamente aprendeu de uma maneira o idioma materno dele. Só para você ter uma ideia. Os idiomas, eles têm origens parecidas, né? Por exemplo, nós temos uma origem do português no latim. Tem outros idiomas que também têm uma origem no latim. Esses idiomas, entre si, os falantes desses idiomas têm mais facilidade de aprender dentro desse universo. Então, para um alemão, por exemplo, aprender inglês, é muito mais fácil para ele aprender inglês do que para nós brasileiros. Porque o inglês e o alemão têm origens semelhantes. Na origem do idioma é semelhante. Então, é mais fácil. Agora, se você pega, por exemplo, um japonês, um chinês, um asiático no geral, ele vai ter outro alfabeto. O alfabeto dele é o mesmo. Então, vai ter muito mais dificuldade de aprender o idioma do que a gente. Porque a gente já tem um alfabeto parecido. Sim. Então, você vê que é todo mundo muito diferente. Aí, a gente pega e distribui o mesmo material para todo mundo aprender. Cara, não vai dar certo. Vai ter gente que vai ter mais facilidade e vai ter gente que vai ter mais dificuldade. E isso é injusto.
justo, não faz sentido, né? Então, o que a gente fez? A gente fez, literalmente, um material, né? A gente criou uma metodologia, não nós, eu e a Elaine, mas a franquia KNN Brasil, que possibilita que nós, brasileiros, tenhamos mais facilidade para aprender o idioma, porque ele é feito para nós, brasileiros. Ele é pensado na nossa maneira de aprendizado. Por exemplo, tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso, talvez você se identifique com isso, pessoal que se identifique com isso, que aprendeu inglês aí fez, sei lá, 6, 7, 8 anos de inglês na escola, no ensino regular normal. Quem que aprendeu a falar inglês? Isso significa que a nossa educação é incompetente? Não, mas talvez o método precisa ser reajustado. Exatamente. Entendeu? Tem muitos professores que dedicam a vida aí no ensino regular para os alunos aprenderem inglês, mas não conseguem ter muitos resultados. Por quê? Porque são métodos que às vezes não são tão eficientes conosco que somos brasileiros, entendeu? Então, é isso que precisa ser... eu acho que isso é um grande diferencial do nosso método. Isso facilita muito. Os nossos alunos, eles aprendem a falar muito mais rápido e muito mais fácil. Esse acho que é o nosso maior diferencial. Vou te dar um outro exemplo. Quando você aprendeu a falar português, suas primeiras palavras lá, vamos lembrar do Juliano Neném. Juliano Neném ali com seus 1 para 2 anos. Você aprendeu a falar algumas palavras, né? Normalmente, pai, mãe, são as primeiras palavras que a gente fala. E eu tenho certeza que você não aprendeu a falar elas com a sua mãe do seu lado falando assim, mãe, substantivo, sabe? Não foi assim que você aprendeu. Ninguém te ensinou a conjugar um verbo com 2 anos de idade. Exato. Você aprendeu isso depois. Então, a maioria dos métodos, ele tenta ensinar para o adulto uma parte muito gramática e muito pesada, e ele não vai conseguir entender, porque ele não sabe nem falar, entendeu? Para você aprender a gramática, você tem que saber falar primeiro. E a gente tem, por exemplo, eu não sei a porcentagem, mas existe um número de pessoas no Brasil que são analfabetas ou são, né, não tão alfabetizadas. Elas não vão saber conjugar um verbo e tal. Essas pessoas não se comunicam todo dia? Não vão ao mercado, não têm um trabalho, não têm um ofício, não criam os filhos, não fazem tudo? Fazem, porque elas falam. Não estou dizendo que não é importante você ser alfabetado. É óbvio que é importante. Com certeza. Com certeza. Todo mundo deveria ter acesso a isso. Mas, para você viver, se comunicar e se conectar, você não precisa saber conjugar um verbo to be. Você precisa saber aplicar ele. Mas você não precisa ficar aprendendo conjugação. Você não precisa ficar aprendendo de forma difícil uma coisa que era pra você se comunicar, pra ser fácil, pra ser fluida. E eu acho que esse é o nosso maior diferencial na KNN. Eu com certeza tocaria, mas tem muitos. A gente tem transporte na KNN pros nossos alunos. Então, os nossos alunos, eles conseguem ter acesso a um transporte pra vir e voltar. Os pais não precisam levar até a nossa escola. A gente tem aula de conversação desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia, você já consegue fazer frases com seus colegas. A sala de aula, no formato como a gente tá aqui, é um bate-papo. Então, não tem um monte de carteira para um quadro, não é assim. A gente tem um círculo, uma cadeira, um círculo, uma mesa com as cadeiras ao redor, e ali a gente troca uma ideia, a gente bate um papo. Os alunos vão aprender a bater um papo, literalmente. Primeiro dia de aula, eles já vão aprender a bater um papo sobre coisas que eles comem e bebem, os adultos. Se for criança, vai aprender sobre alguma brincadeira. Sempre vai ter um tema de acordo com aquilo que cativa aquela faixa etária. Isso é uma coisa muito legal também. A gente não mistura idade, a gente não mistura nível de idioma. A gente faz tudo isso bem separadinho para que você tenha conexão para fazer essa roda de conversa. Sim. Se eu botar uma pessoa que não tem nada a ver com a outra na mesma sala de idade nem nada, como que vai rodar? Fluir uma conversa? Não dá. Mesmo. E a nossa metodologia, ela é focada na conversação, né? E o aluno, ele tem a autonomia ali para se comunicar, para falar de coisas diferentes, né? Não é aquele método engessado que eu vou perguntar, você vai repetir, a gente vai responder, isso acabou e tchau. Não, né? O aluno está ali para se comunicar, para falar de coisas do cotidiano. Então, exatamente. O nosso material, ele é voltado para isso, para coisas do cotidiano. Porque é assim que é a vida. Exato. Né? É o dia a Inclusive, dia, né? às vezes, com dia a assuntos dia. provocantes, sabe? Assuntos provocantes que vão fazer os alunos quererem conversar. Então, você tem uma faixa etária de adolescente. Cara, o que vai fazer o adolescente querer conversar? Se você for trazer alguma coisa muito mais adulta, eles não vão curtir. O que eles querem curtir? Eles querem falar sobre a vida deles, sobre como que as amizades, como são os jogos que eles jogam, qual que é a perspectiva deles, o que eles gostam de fazer juntos. Então, tem, tipo assim, um assunto para cada faixa etária. Mesma coisa que eu pegar e soltar uma aula sobre Roblox pros adultos, não vai pegar vai para rolar. todo mundo, entendeu? não vai rolar, Mas não se eu vai jogar rolar. isso aí na mão de uma turma de twins aí, de 10, 11 anos, eles vão durar, Eles entendeu? amam. Então, tudo isso você tem que personalizar. Isso também é uma característica muito importante da KNN. E a gente gosta muito disso no método, que é uma filosofia que a gente usa pra vida até. Que a KNN, ela respeita a individualidade do aluno. Então, é muito difícil, e eu tenho certeza que todo mundo já se sentiu assim, aprendendo qualquer coisa, quando você percebe que aquilo que você tá aprendendo parece que não é pra você. Parece que não foi feito pra você, parece que você é um peixinho fora d'água, sabe? Você tá sentindo? Isso é 100% o que faz as pessoas desistirem. As pessoas desistem muito de fazer algo porque elas não se sentem encaixadas ali. Cara, eu tô me sentindo... Isso aqui não é pra mim. Sabe? Isso aqui não é pra mim. Muita gente chega na escola e fala assim, inglês não é pra mim.
aprender um outro idioma não é pra mim. Aí fala assim, cara, senta aqui, vamos conversar. Porque talvez você só esteja traumatizado com outros métodos que você não curtiu, porque não respeitavam a tua individualidade. Aquilo que você gosta, aquilo que você tem ambição. Então, a individualidade do aluno, ritmo, né? seu ritmo é sempre respeitado, sabe? E isso dentro de sala de aula acontece muito. E a gente não respeita só a individualidade do aluno, a gente respeita a individualidade dos nossos colaboradores, das pessoas que chegam até a nossa escola. Porque a gente entende, literalmente, na KNN, que essa diversidade de formas de aprendizado, de formas de compreender, a diversidade de pessoas que têm interesses que nem sempre são os mesmos, cara, isso enriquece muito todos nós como sociedade. Então, ter em mente isso dentro da nossa escola, e isso ser uma filosofia da KNN Brasil, também foi uma das coisas, assim, que 100% me deixou segura para trabalhar com a empresa que a gente tem hoje. Porque a gente se identifica com isso. A gente comprou essa ideia, essa missão, esse propósito que a KNN tem, né? E a gente queria trazer isso para Mumbai, porque a gente sabe que a cidade merece, a população mumbaiense merece, e todo mundo deveria ter a oportunidade de aprender um idioma, de ter a vida mudada através do idioma. A gente acredita muito nisso, eu pessoalmente acredito. Tem inúmeras pessoas que a gente pode citar que tiveram a vida mudada pelo idioma, inclusive próximas da gente, alunos nossos, colaboradores nossos, nós. Vocês, né? Você já... Nós, então, assim, eu sei que a maioria das pessoas não dá prioridade para o inglês, não é uma cultura brasileira. Se interessar por um idioma, se interessar pelo espanhol, pelo inglês, normalmente a gente só vai atrás quando a gente pega no nosso calo, né, Juliano? Quando precisa, Não né? esqueceu, não Né, esqueceu. Juliano? Depois a gente conversa a hora que desligar as câmeras, tá? A gente faz uma proposta pra você. Mas a maioria das pessoas só pensa nisso depois que sente na pele a necessidade. E é aquela velha conversa do o cavalo só passa encilhado uma vez. Não que a gente tenha que ficar, né? Meu Deus, maluco, assim. Meu Deus, esse cavalo vai passar e eu preciso montar no cavalo. Não. Mas é que a gente precisa estar preparado para as oportunidades que chegam. E eu acho que todo mundo, quando pensa no seu futuro, pensa em ter oportunidades de mudar, de melhorar, né? De crescer. E, cara, é uma maneira tão rápida. A gente hoje oferece cursos tão rápidos para você mudar essa perspectiva, para você ter essa oportunidade. E a maioria das pessoas não consegue enxergar isso. E eu acho que as pessoas não enxergam isso porque elas não conseguem ver outras pessoas que fizerem isso, não tem exemplos ou não tem... não apresenta tanto esse universo. Por exemplo, aqui em Mumbai. Muitas pessoas hoje aqui em Mumbai têm a possibilidade de fazer um intercâmbio. A gente tem muitas famílias que conseguem mandar os seus filhos para fazer um intercâmbio. Mas, às vezes, os adolescentes, eles nem sabem o quão diferente pode ser a vida deles se eles tiverem um contato com outra cultura. Eles não têm nem essa perspectiva, sabe? Então, acho que o meu maior objetivo como empresária hoje é mostrar para as pessoas e trazer, abrir essa janela, essa visão de que é possível um mundo muito mais vasto que você não tem ideia. Que existem outras oportunidades, Existem outras oportunidades. Às vezes, você vai viver a sua vida infeliz fazendo algo que você não gosta. E você poderia estar fazendo algo que você gosta em outro lugar. Exatamente. E você não sabe disso e ninguém mostra esse caminho pra você, entendeu? A gente não tem exemplos aqui. Até porque as pessoas que seguem esse caminho, elas raramente vão voltar pra cá, entendeu? E aí, a gente acaba sendo uma cidade que exporta muitas pessoas pra outros lugares. E que, às vezes, você também poderia estar saindo daqui, indo para um lugar diferente e trazendo novas oportunidades para Mumbai, que é o nosso caso. Eu tenho idioma, a Elaine tem idioma. A gente não decidiu ir embora, a gente decidiu ficar aqui. A gente decidiu investir na cidade, a gente decidiu mudar a realidade. E, graças a Deus, a gente vem conseguindo. E isso é muito importante, trazer essa perspectiva, sabe? Sim, exato. E poucas pessoas têm acesso a isso. Então, assim, acho que o meu maior sonho hoje como empresária é esse. É conseguir mostrar para as pessoas que existe um mundo de oportunidades afora e que ninguém é obrigado a sair de Mumbai, ninguém é obrigado a morar fora do Brasil, não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa fazer isso como uma escolha. Você precisa ter liberdade para escolher isso. E você só consegue escolher isso se você sabe como é. Se você sair fora da bolha. Se né? você sair fora da bolha, Exatamente. entendeu? E é isso, assim, esse é meu maior sonho hoje, é trazer essa visão para as pessoas, para que elas possam tomar essa decisão conscientes, de que quero ficar porque eu quero ficar, que eu pertenço aqui. Agora, se você quer sair, você tem que ter a oportunidade de sair. E para isso, você precisa ter um idioma, você precisa ter um rumo, um norte, uma profissão, alguma coisa. E o idioma, com certeza, vai facilitar isso para você. Muito bem, o papo tá bacana. A galera tá participando aqui, Ana. Meu Elaine, Deus. a galera tá participando aqui. Ai, gente. E eu já falo pra você que tá aí, ó. Pega essa flechinha aí, ó. Esse aviãozinho e coloca lá no grupo. Manda lá, compartilha aí
no seu grupo, do grupo da família, do grupo da resenha, do grupo da escola. Vai colocando. Você que está aí no nosso canal, ainda não é inscrito, por quê? Tá esperando o quê? Vai lá, se inscreve aí. Se inscreve aí, já dá o seu joinha, deixa o seu comentário, a sua pergunta para as meninas, porque o pessoal tá aqui falando, ó, por exemplo, o Diego falou assim, ó, eu odiava o inglês por trauma escolar e depois da KNN eu aprendi a amar. É surreal esse método. O Diego Escobar aqui enchendo a moral aqui da KNN. Beijo, Diego. Aí, Beijo, ó. Diego. Você também pode seguir a nossa rede social, o nosso Instagram, é o @podcast escuta mais, tá? @podcast escuta mais. É isso mesmo, né? Não errei não, né? Tá certinho. O pessoal olhou pra mim e falou, vai que eu errei. @podcast escuta mais. Só seguir a gente lá, dá essa moral. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua pergunta para as meninas. Já que eu tô falando de empreender, a gente sabe que exige uma coragem, como nós já falamos aqui, muitas vezes din-din também, dinheiro, Sim, né? com E certeza. parceria. E o Sicredi tá aí para isso. O seu planejamento financeiro, a sua parceria financeira é com o Sicredi. Então você que está a fim de fazer aí uma franquia como das meninas aqui, você que está a fim de empreender, abrir o seu próprio negócio, o Sicredi é o seu parceiro. Tem um QR Code aqui, ó. Se não me engano é aqui, né? É aqui na minha direita. Se você clicar aqui, vai lá para a rede social do Sicredi, vai saber tudo o que o pessoal do Sicredi tem para você, porque ele investe em você. O Sicredi está aí para investir em você, para te ajudar a crescer cada vez mais. Na trajetória de vocês, o acesso ao crédito consciente e orientação financeira fez uma certa diferença nesse crescimento? Vocês falaram que estavam sem grana no começo ali, talvez precisou ter essa orientação, ter esse crédito. Como que foi essa experiência aí? A empresa, inclusive, é cooperada do Sicredi. Mas, claro, com certeza. Ter, muito importante, né? ter esse contato, esse investimento, faz toda a diferença para o desenvolvimento da sua empresa, né? Porque hoje, lógico, a gente fala, né? A gente viveu muito de um sonho por muito tempo, mas o sonho sozinho, ele não leva para nada. Exato. Você tem que ter aí um investimento, né? E ter orientação, e claro que é muito importante. Vamos falar agora de expansão? O pessoal aqui de Jardim tá aqui, ó. Manda um abraço para a equipe de Jardim. Um abraço. Abraço, Jardim! Um galera. beijo! Jardim. Beijo, Galera toda jardinenses! tá comentando aqui. Manda sua pergunta aí, daqui a pouquinho a gente vai É tá a fazendo... Garden City pra gente. Aí, eu vi, Ah. aí, viu? Beijo, Jardim. Beijo, galera. Vamos falar então sobre essa expansão. Momento de decidir, vamos expandir. Vamos crescer. Dá aquele medo ou mais empolgação? A gente tava muito empolgado. Na real, mais Nós empolgação, estávamos muito né? Mais empolgadas, empolgação. com certeza. Com certeza. Eu Mas acho que... Amor. Foi em um ano, a gente tinha É. 2 escolas, Essa né? eu acho que talvez tenha sido a maior loucura, inclusive. É. Quando a gente falou de loucura ou coragem, né? Porque nós fizemos algo que é muito arriscado quando a gente fala de negócio. É muito ousado, eu diria, né? Sim. E em menos de um ano de KNN, a Mumbai, nós inauguramos KNN Carapó. Então, o que acontece? Quando a gente abriu o KNN Mumbai, a gente tinha um sangue no olho muito grande pra fazer acontecer. E isso realmente aconteceu, a gente fez acontecer. E a Mumbai deu um resultado muito bom. Então, a gente viu que o negócio... Ali foi a concretização da nossa visão de que aquilo poderia dar certo, que seria um sucesso. Então, lógico que a gente sonhava antes da escola inaugurar e tal, mas é quando a gente abriu e a gente conseguiu lotar a escola, a gente tinha problema de espaço quando a gente inaugurou a KNN Mumbai. Em poucos meses, a gente começou a ter um problema de espaço. E, nossa, aquilo foi um gás, né, Elaine? Foi uma energia que a gente teve. E aí, a gente teve essa ousadia de, cara, vamos comprar mais uma unidade. E aí, a gente comprou Carapó. Em menos de um ano, nós compramos Carapó. Nós inauguramos no ano seguinte. Mas, lógico que isso vem com investimento. Porque daí você tem, né, mais investimento para fazer tudo que a gente já tinha investido em Mumbai. A gente investiu de novo em Carapó. Lógico que não foram os mesmos preços, né, Elaine? Porque foi pós-pandemia daí, então a gente já estava com outros valores. Os investimentos foram diferentes. Inclusive, a gente teve a parceria do Sicredi para abrir Carapó na época. Um investimento do Sicredi para a gente abrir Carapó. E aí abrimos Carapó, a escola de Carapó, né? E em julho
de 2021. Então, junho de 2020 nós inauguramos a Mumbai, julho de 2021 nós inauguramos Carapó. E aí a gente fez mais uma loucura, a gente usou mais. A gente olhou pro limite e a gente falou assim, não teremos. Não te aceito. Não. E aí a gente falou assim, cara, vamos abrir mais uma. E aí a gente inaugurou Jardim em julho de 2022. Isso. Então foi uma escola por ano. Que legal. Tipo aqueles casais que se empolgam com o filho e faz um atrás do outro, sabe? A gente fez 3 escolas de uma vez. E pra quem não sabe, a tal da franquia, ela é diferente, né? Porque é o mesmo valor para as 3 lojas, né? Sim, Como... no caso, a franquia, a K&N especificamente, ela tem tamanhos de franquia para quantidade de habitantes da cidade. Ah, entendi. Aqui, no nosso caso, como são cidades que têm número de habitantes não tão parecidos, mas assim, tão próximos ali das dezenas próximas, era o mesmo tamanho de franquia. Claro que os valores não foram os mesmos, porque foram anos diferentes, muda esses valores. Mas a gente teve todas as 3 escolas foram abertas no mesmo modelo, tipo assim, no mesmo tamanho. Mesmo tamanho, tudo padrão. Hoje tem vários modelos diferentes. Na época existiam 3 quando a gente abriu. Mas hoje tem outros modelos, por exemplo, na época que a gente abriu não tinha o modelo box. Que o modelo box é um modelo que você abre numa escola, uma cidade menor ainda. Então, aqui, por exemplo, no estado, se eu não me engano, se eu não estou enganada, acho que Paranhos é box. Na cidade de Paranhos também tem K&N. Cara, eu acho que eu lembro dessa agora, mas assim, tem tamanhos menores. Porque tem cidades que às vezes você não consegue comportar uma escola tão robusta, tão grande. Sim. E aí você ainda tem a possibilidade de oferecer aquele idioma para aquela cidade, né? Todo mundo merece. Só é para todo mundo.